Vamos lá. Dando sequência ao nosso congresso, convido para compor a nossa segunda mesa com o tema Panorama Atual da Mediação, o doutor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, conhecido como professor Freitas, mestre, doutor e livre-docente perante a Universidade de São Paulo, onde também é professor associado. Com ele, convido também o doutor Orlando Narvaez de Campos. Por favor, Orlando. O Orlando tem graduação em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialização em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade Legale e especialização em Direito Processual Civil pela Universidade Brás Cubas. Dentre outras tantas formações, também é mediador e conciliador. Lembrando sempre que todos os currículos de todos os professores, palestrantes, convidados para esses 2 dias de congresso estão na página deste congresso, junto ao site da ESA. Por favor, professor Freitas, doutor Orlando. Vocês querem alguma ajuda aí? Para se manifestar. E qualquer coisa que você precisar, tá ótimo. Estou à disposição. Põe água no copo. Põe. É uma taça. Vou colocar água. Vou deixar o copo aqui do lado. A água aqui do lado. Microfone, é verdade. Perfeito. Fazendo aqui uma primeira reacomodação, doutor Orlando, para que a gente tenha água. Sim. Que é o que eu estava dizendo que a gente mais fez nesses últimos dias, é beber água e procurar um ar-condicionado para se abrigar. Eu quero, doutor Orlando, antes de mais fazer o registro da minha grande alegria de estar aqui com amigos de muitos anos, não tantos assim, mas suficientes para que a gente tenha assim um resgate de vínculos muito importantes na construção das nossas perspectivas, no meu caso especificamente, mais predominantemente acadêmicas. E essa alegria, na verdade, ela se expressa não apenas na realização desse congresso, mas também no fato de que a gente tem aqui o testemunho de que a mediação já não é mais como foi há muito pouco tempo atrás. Muito pouco tempo atrás. Agenda de poucas pessoas, de um grupo muito reduzido de pessoas que se preocupavam com isso e que teimavam em acreditar que seria possível uma difusão das perspectivas que a mediação entreabre para todos nós. Quero também fazer o registro aqui do esforço, do empenho de pelo menos 3 pessoas, e no nome delas, a todos os que participaram da organização desse evento. Então, não é fácil. A Célia, o Marco Lorenzini e a Sandra Baer. Nas pessoas deles, eu faço chegar a minhas felicitações pelo que foi possível realizar, e foi muito possível graças ao empenho deles. Esse tema, panorama atual da mediação, na verdade, é muito mais um desafio para fazer um balanço do que a gente avançou, do que a gente ainda precisa avançar do ponto de vista do desenvolvimento e do adensamento da agenda da mediação na experiência brasileira. Eu vou me ater à experiência brasileira, embora a gente saiba que a experiência norte-americana foi, em grande parte, digamos, o ponto de partida, o start da mediação em diversos países e no Brasil também.
A gente teve, como todos sabem, em 1976, um marco importante da mediação, que é o que foi a Pound Conference, a Conferência Pound, que celebrizou a contribuição de um dos maiores, mais importantes e mais esclarecidos professores que se dedicou à mediação, o professor Frank Sander, da Universidade de Harvard. E foi a partir dessa conferência que a agenda da mediação passou a ser uma agenda de política pública, e não só de política de justiça, como também de política de solução de conflito em outras áreas, não impactadas pela judicialização do conflito. Bom, de lá para cá muita coisa mudou. O segundo marco importante também da mediação foi também a experiência norte-americana do welfare state. Quer dizer, em 1935, uma lei muito importante, National Labor Relations Act, do então grandioso reconstrutor da economia e do Estado norte-americano, Franklin Delano Roosevelt, né, com incentivo da negociação no âmbito das relações de trabalho, com incentivo da criação e do papel dos sindicatos. Essa foi a estratégia norte-americana de desenvolver uma sociedade de bem-estar social, uma economia de bem-estar social, que se convencionou chamar de New Deal, mas que foi muito mais do que a reconstrução da economia e do capitalismo no Ocidente e no mundo, mas foi também a reconstrução ou a construção, a evidência de que é possível ter crescimento econômico, respeito, protagonismo dos sindicatos, negociação coletiva do trabalho, e tudo isso junto, né? O pensamento liberal sempre achou que seria uma disjuntiva excludente: sindicatos, políticas sociais e desenvolvimento e prosperidade do capitalismo, né? E a experiência de Roosevelt foi exatamente a de dar a evidência de que é possível ser diferente. Bom, dito isso, eu pensei aqui no que eu poderia contribuir para a nossa reflexão de hoje, na abertura desse encontro, e eu acho que eu tenho o dever de resgatar aqui pelo menos os trabalhos em nível de dissertação de mestrado e tese de doutorado que foram apresentados e que foram, de algum modo, influentes num balanço e no aprofundamento e na organização das perspectivas de desenvolvimento da mediação no Brasil. Eu tenho certeza que essa relação não é exaustiva. Estava conversando com a Sandra me lembrou, antes do início do evento, me lembrou que a professora Samantha, na Uninove, tem orientado também dissertações no âmbito temático da mediação, de uma forma geral. Portanto, e sei que outras universidades, eu tenho uma orientanda, minha doutoranda, minha ex-orientanda minha, que se doutorou pela Universidade de São Paulo, que é professora da Universidade Federal de Sergipe. E eu sei que ela também orienta alguns trabalhos, e eu, por acaso, fui convidado para examinar um deles, mas imagino que tenham outros em processo. Sei que também temos colegas na Federal de Santa Catarina e em outras universidades que têm trabalhado com o tema, de modo que não quero que entendam isso como sendo exaustivo, mas eu vou apenas itemizar genericamente os trabalhos e os nomes, para que vocês que tenham interesse no que foi pesquisado do ponto de vista acadêmico nessa grande área temática que é a mediação, vocês tenham a possibilidade desse resgate. Eu fiz aqui um inventário, digamos assim, muito preliminar, e consegui reunir 22 trabalhos em nível de dissertação de mestrado e tese de doutorado. Desculpem, ficaram um pouco tedioso, mas eu acho que contribui, eu acho que um pouco é meu papel fazer essa relação aqui com vocês. Bom, um primeiro trabalho, 2011, da Daniela Gabay, que também estará nesse evento, sobre mediação e judiciário, sobre orientação do professor Salles. Isso foi em 2011. Kleber Alves Bastazini, em 2012, apresentou uma dissertação sobre mediação em relações do trabalho.
esses todos na Universidade de São Paulo. A Maria Isabel Cueva, desembargadora do TRT, daqui da 2ª Região, sob a minha orientação, fez um trabalho sobre políticas públicas e meios não adversariais, em 2013, uma tese de doutorado sobre isso. A Amanda Barbosa, Sistema Híbrido de Solução de Conflitos na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. A Dalquíria Ferreira, Mediação e Demandas Repetitivas na Universidade Federal de Sergipe, em 2017, sob orientação dessa que foi minha orientante de doutorado, a Luciana Abuim, de que eu falei há pouco. O Maurício Evandro Campos Costa, Sistemas Permanentes de Negociação na Administração Pública, 2019, uma dissertação de mestrado. Saiu depois em forma de livro, também na Universidade de São Paulo. A Carla Buim, que estará aqui conosco, Justiça Restaurativa nas Universidades, 2019. O Bruno Takahashi, Jurisdição e Litigiosidade, 2019. Uma tese brilhante, eu tive a felicidade de examinar, junto com os outros colegas. O Pedro Henrique Bernardes, Mediação e Conflitos de Indiscriminação, 2020. Esse rapaz o Pedro, fez um trabalho muito interessante, que foi objeto de uma sistematização, um tratamento estatístico dos dados por parte do Instituto de Matemática da Universidade de São Paulo. Ele pesquisou exatamente a discriminação, com foco em discriminação por razões de gênero, conflitos que emergem por causa ou simultaneamente em contextos de discriminação, de hostilidade por diversidade de gênero, de identidade de gênero. Alex Zamboni, Incentivos ao Tratamento Adequado de Conflitos, 2020, uma tese de doutorado. Fabrício Bortoli, também em Ribeirão Preto, Jurisdição Voluntária e Processo de Trabalho. A discussão dele é basicamente sobre os riscos e as possibilidades do chamado acordo, ou da mediação, ou da conciliação, mais propriamente, pré-judicial, extrajudicial e a sua homologação posterior sem a configuração de uma ação judicial contenciosa. Valéria Lagrasta, Justiça e Comunidades Originais, a Valéria está lá conosco também, foi um trabalho apresentado no SEDES em 2022, uma dissertação de mestrado. Vitor Raduan, Técnicas Gerenciais Japonesas nos Estados Unidos, em que ele discutiu a importância da mediação e de outras ferramentas em função exatamente da influência das estratégias de composição não judiciária do conflito no Japão. Isso foi em 2023, uma tese de doutorado. Depois, mais recentemente, também em 2023, um mestrado do Paulo Fernando Nogueira da Cunha. É um trabalho extraordinário, daqueles trabalhos que eu gostaria de ter escrito. Ele foi me orientando, ele fez, basicamente, um ensaio sobre a extraordinária e extremamente seminal contribuição de Kawashima. Kawashima foi um grande intelectual, um grande professor. Para maiores detalhes, o professor Masato Ninomiya poderá contar que o conheceu pessoalmente, professor da Universidade de Tóquio, e ele foi o responsável por um trabalho pioneiro que impactou o mundo inteiro, escrito em inglês, sobre as razões pelas quais o Japão, a despeito de uma extraordinária conflitividade, ter uma taxa tão baixa de litigiosidade, comparativamente com outros países do Ocidente. A chamada, conhecida tese culturalista de Kawashima, depois refutada por outros autores, enfim, é um referencial. Kawashima, no Japão, como Frank Sander, em Harvard, são as duas referências teóricas imprescindíveis para aqueles que pretendem se aproximar da mediação, não apenas como uma prática, mas também como um saber interdisciplinar ou multidisciplinar que nos provoca para refletir sobre o conflito e as possibilidades de tratá-lo de maneira tal que ele não promova maiores gastos ou desgastes na comunidade.
A Fernanda Levi, a doutora Fernanda Levi, que está conosco também, não poderia faltar. Mediação e arbitragem foi um trabalho de doutorado apresentado na PUC em 2013. Bom, a Célia Zapparoli, com Agir contra a Si, da mediação, a partir da contribuição do professor, dos professores, entre outros, do Hugh Nelster, em Agir contra Soi, que foi uma das conferências que ele proferiu no Collège de France sobre acrasia. Pois bem, a doutora Fernanda Tartucci, Mediação e Composição dos Conflitos Civis, 2007. O doutor Marco Lorenzini, Jurisdição Estatal e Meios Alternativos, em 2006, uma tese de doutorado. Depois, fragmentos dessa tese de doutorado vieram a configurar numa obra importante, organizada pelo professor Salles e pelo Dr. Marcos também, exatamente resgatando a importância da Pound Conference e todas as variadas possibilidades que se abriram de intervenção sobre o conflito. O Marco Aurélio Serral, que hoje foi me orientando, fez uma tese sobre mediação em previdência, em conflitos de previdência. Ele atualmente é professor da Universidade Federal do Paraná. Enfim, são 22 teses de mestrado e doutorado. Desculpem, eu preveni que seria um pouco tedioso, mas é imprescindível fazer esse resgate. Porque eu sinto que esse é o meu papel. Afinal de contas, eu estou, em grande parte, tentando contribuir com a agenda da mediação naquilo que eu acho que eu posso fazer de melhor, que não é mediar, mas é pesquisar a mediação e, de algum modo, tentar identificar as principais referências teóricas que possam, oxalá, fazer da mediação um saber mais sofisticado e mais refinado. Bom, ainda nessa visão panorâmica, a Célia tocou no assunto, mas eu acho importante fazer um balanço. As universidades brasileiras acordaram para a mediação. Nós tivemos uma experiência pioneira na Universidade de Campinas, eu digo nós, porque eu e Célia coordenamos o primeiro curso de capacitação dos mediadores para a Câmara de Mediação e Práticas ou Ações Colaborativas da Unicamp. Começamos, a primeira aula foi no final de 2019, depois veio o fim do mundo, e o curso foi via Meet Google, mas o curso foi, apesar do Meet Google, naquele momento, naquelas circunstâncias, as pessoas, eu acho que faziam o possível e o impossível para, enfim, conversar e refletir a partir daquelas ferramentas que nós, então, mal dominávamos, mas aprendemos a dominar nesse período. Pois bem, esse foi o primeiro curso, estamos quase encerrando o segundo curso de capacitação, e dessa vez com alguns colegas professores e também servidores da USP, que foram fazer na Unicamp o segundo curso. São 12 profissionais da USP que foram fazer o curso de mediação. Nós temos no horizonte, evidentemente, a possibilidade de expandir isso para outros ambientes. Mas o que eu quero destacar agora é que a experiência da Unicamp, nós teremos também a doutora Guga, que vai compor uma das mesas e vai falar em detalhes sobre essa experiência. Mas o que é extraordinário da experiência da Unicamp, ou enfim, da mediação na universidade, é que a universidade por definição, um microcosmos. E universidades como as nossas do Estado, a Universidade de Campinas, ela congrega em alojamentos, refeitórios, salas de aula, auditórios, bibliotecas, alunos, professores e servidores. Servidores técnicos de cargos isolados, servidores de carreira administrativa. Nas universidades, nós temos a presença, no caso da Universidade de Campinas, de
um número anual de vestibulandos que são admitidos pela cota de integrantes de comunidades ancestrais. Portanto, temos um segmento de indígenas convivendo com os demais alunos nas mesmas moradias. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Tem uma vaga ideia do que é o desafio de você agregar essas pessoas com essas características? Pois bem, imagine, seja severíssimo com o meu tempo, me avise, por favor, quando estiver próximo para concluir, até para que o doutor Orlando possa fazer as considerações. Mas o que eu quero deixar aqui destacado é o seguinte: não é só na Unicamp, agora nós temos na Universidade Federal também de São Paulo, em outras universidades, um movimento de despertar para a mediação, né? Isso significa que algumas universidades escolheram uma agenda muito mais de divulgação, de sensibilização para a mediação, e outras se dispuseram, como a Unicamp, a capacitar mediadores para que para que participassem ativamente de casos de conflitos concretos. E notem, é muito importante nessa agenda que sejam capacitados e que também sejam sensibilizados para a mediação docentes, porque não preciso dizer para vocês um conflito que envolva docentes, o que não é raro, muito ao contrário, eu diria talvez seja realmente muito mais frequente do que conflitos, exceto entre os alunos, porque, enfim, é próprio do experimento da vida comunitária, mas os docentes não serão mediáveis, digamos assim, por outros que não sejam docentes. Existe uma certa... Até porque o docente tem um papel na universidade que é, do ponto de vista hierárquico, de maior ascendência, de maior... enfim, tem um papel específico de gestão e, consequentemente, poder. E isso é conflito. Isso é o vestíbulo do conflito. Bom, eu acho que nisso nós avançamos bastante. Já foi destacado na mesa de abertura a importância da lei de mediação, o doutor Marco falou disso. Eu diria que, comparando a lei de mediação com o que veio depois do Código Civil, do processo civil, eu acho que nós talvez tenhamos dado, em aspectos importantes, passos atrás em relação à lei da mediação. Eu não só me refiro a 167, o artigo 167, parágrafo 5º, mas eu me refiro a uma tentativa de regular a mediação, e esse é um problema que eu acho que ainda não conseguimos superar. A tentativa de regular a mediação por meio de produção de normas que passam por um processo de elaboração e de decisão de pessoas que não conhecem nada de mediação, que nunca participaram de mediação, que nunca viram uma mediação ser feita, que nunca chamaram mediadores para saber o que eles fazem, que ignoram solenemente da sua alta autoridade política ou normativa, ignoram o que é a mediação. Então, é por isso que fazem bobagem. A bobagem que foi feita no parágrafo 5º do 167. A bobagem que foi reiterada tristemente pelo Conselho Federal da OAB, na mal-assinada súmula 16 deste ano, que é a reiteração do que há de pior no Código de Processo Civil sobre mediação. O que diz o 167? Diz o seguinte, que o advogado, só o advogado, o engenheiro, o enfermeiro, o jardineiro, não, o advogado que participar da mediação não pode atuar no juízo. Mas você não pode atuar no juízo e não pode advogar. Ora, por que ele não pode atuar no juízo? É evidente que ele não pode atuar nos casos em que ele participou como mediador. É evidente. É evidente também que ele não pode mediar aqueles para os quais ele tem ou contra os quais ele tem advogado, né? Mas dizer que ele não pode atuar no juízo é uma coisa absoluta, é uma aberração típica de quem quis encapsular uma outra aberração, que era dizer que só advogado podia ser mediador. Isso por ocasião do debate da Comissão do Código de Processo Civil. Bom, o que eu quero com isso destacar
é que a gente avançou muito na pesquisa, avançou muito na difusão, o auditório está cheio, 200, quase 300 inscritos nesse congresso. Os eventos de mediação que fazemos, dos quais participamos, são eventos que têm muita participação, muito interesse. E eu vou dizer para vocês que não foi sempre assim. Eu me lembro da primeira vez que eu ousei fazer uma manifestação pública, uma palestra, uma conferência, doutor Orlando, foi num evento no Nordeste, de duas associações de magistrados de regiões do Norte e Nordeste se reuniram e fazer um grande evento do Norte e Nordeste. Eu fui falar de mediação. Eu diria para vocês que o auditório esvaziou. As pessoas me olhavam com uma cara de... assim, de onde ele veio? Do que ele está falando? Esse sujeito não está bem. E olhavam alguns até com uma certa cumplicidade, do tipo, vamos fazer com que ele não se sinta... né, que ele se sinta acolhido, né? E ficaram ali, depois falam, poxa, que interessante, né, que interessante. E nada. Eu me senti muito mal, a experiência foi extremamente marcante. Isso faz uns 25 anos, 20 e alguns anos, enfim. Para vocês terem uma ideia de como as coisas mudaram. Mas essas mudanças também trouxeram, digamos assim, side effects ou byproducts, né? Ou seja, efeitos ou subprodutos que não são dos melhores. Eu falei do 167, parágrafo 5º, e eu diria genericamente que o judiciário foi, e a política do judiciário de incentivo às práticas de conciliação, mediação, etc., chamadas os meios adequados, consubstanciada na resolução 125 de 2010, e depois com as suas alterações sucessivas, foi um marco importante nessa difusão, no processo de difusão, no processo de validação da mediação. Mas isso não foi sem preço. Eu tinha antes, como tenho hoje, muita preocupação de que a mediação não se deixe aprisionar pela conciliação judiciária. Isso é muito, ao meu ver, possível e é uma tendência acerca e contra a qual nós devemos estar atuando. Por quê? O judiciário, pela sua importância, pela sua relevância, tem recursos, pessoas, prestígio, enfim, tem um papel institucional relevantíssimo na sociedade. Quando o judiciário protagoniza uma política pública, como a da mediação, a mediação acontece, a conciliação acontece. Porém, ela acontece, e isso é inexorável, com viés dos interesses, dos objetivos e das necessidades da política pública judiciária. Isso é compreensível e é razoável que assim seja. É por isso que o judiciário promove políticas públicas. A grande questão é que a mediação não é apenas a agenda da conciliação judiciária ou da política de oferecimento de alternativas à litigância. A mediação não é apenas a alternativa da litigância. A mediação lida com outras agendas, outros desafios. A conciliação, sim, tem a sua medida pela obtenção e produção de acordos, e a conciliação, sim, é importante para o judiciário e para o acesso à justiça de uma forma geral, e também para, naturalmente, a administração da justiça. Mas a mediação não tem esse escopo necessariamente, e, felizmente, agora, a gente está vendo começar com mais vigor a chamada mediação multicultural, a mediação envolvendo, a doutora Ana estava aqui, a mediação sendo, ainda que validada pelo judiciário, solicitada pelo judiciário, promovida com a perspectiva diferente de produzir acordos. Vejam, quando uma comunidade indígena invade uma terra pública, evidente que o judiciário vai prestigiar a impossibilidade de uso capião, de aquisição, portanto, de prescrição aquisitiva, porque se trata de terra pública. A sentença previsível será a improcedência do pedido de titulação ou de titularidade daquela terra. Bem, mas isso não resolve o problema.
não resolve o problema da comunidade indígena, não resolve o problema da garantia daquela área de proteção, por exemplo, ambiental, e daquela área pública. Muito ao contrário, a presença do indígena, a gente sabe disso, é a garantia mais evidente de que é possível preservar o meio ambiente com a cultura das ações. Pois não. Quanto mais? Muito bem. Eu queria só aqui deixar registrado que nessas idas e vindas a gente avançou bastante e a gente tem que celebrar esses avanços, mas destacar os desafios ainda pendentes e as dificuldades que a gente tem pela frente. Para encerrar, eu quero, doutor Mangini, ler alguns versos sobre a missão do poeta, do grande poeta Lawrence Ferlinghetti, Poesia como Arte Insurgente, da geração Beat. Ele era o dono da livraria de São Francisco, que foi a sede da geração Beat. Ele diz assim, doutor Mangini: se você quer ser poeta, crie obras capazes de responder aos desafios de tempos apocalípticos, ainda que isso signifique soar apocalíptico. Quando eu penso em tempos apocalípticos, em tempos de cancelamento de grupos de WhatsApp, de família, por exemplo, por razões de diferenças de visão política. Se você se diz poeta, então não fique aí parado. A poesia não é uma ocupação sedentária. Se você se diz mediador, a mediação não é uma ocupação sedentária. Não é a prática do tome em seus assentos, levante e diga o que pensa. Se você quer ser poeta, descubra novos modos de vida para que os mortais habitem o planeta Terra. A agenda da mediação em questões de preservação do meio ambiente. Se você quer ser poeta, invente uma nova linguagem que todos possam entender. Muito obrigado pela paciência de vocês e estarei aqui, na medida do possível, acompanhando todas as mesas e tudo aquilo que a gente ainda tem pela frente para fazer o balanço. Muito obrigado, doutor. Agora, por favor, doutor Orlando Narvaez, com a palavra. Muito obrigado. De botão, né? Agora sim. Obrigado, querido. Bom, quero cumprimentar a professora Fernanda Tartucci, a professora Célia, estendendo a todos os integrantes da mesa de abertura os meus cumprimentos, as minhas saudações, e a todas as pessoas presentes aqui, ao professor Freitas, com a sua brilhante exposição, trazendo aí os trabalhos que falam sobre o tema, né, não exaustivamente, mas que trazem aí uma boa abordagem do tema da mediação, da conciliação, dos meios de solução de conflitos. E eu gostaria de trazer um pouquinho, né, da ideia de que a semana passada, inclusive, nós tivemos o Dia da Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um dia que, se não me falha a memória, foi na quinta-feira passada, uma semana atrás, um dia que realmente demonstra a existência de um grupo social que muitas vezes não é visto, não é percebido, não é notado, ou quando se é visto, às vezes alguns tentam ignorar, mas que também, como a mediação, vem ao longo dos anos, ao longo do tempo, ganhando o seu espaço, ganhando a sua notoriedade social, ainda que de uma forma, às vezes, a contrariar alguns interesses daqueles que querem uma sociedade esteticamente perfeita, uma sociedade esteticamente bonita, né? Onde nós sabemos que o bonito e o belo e o feio é uma questão muito subjetiva, né? Mas ainda há aqueles que tentam, de alguma forma, ignorar a existência desse grupo
que faz parte da sociedade. E quando a gente fala de mediação e a gente fala sobre pessoa com deficiência, assim como há uma resistência pelas pessoas com relação às técnicas de mediação, a gente sabe disso porque eu fiz o curso de mediador, estagiei, e em algumas oportunidades eu me recordo que quando entrava os litigantes, as partes, para tentar um acordo, uma conciliação, e nós nos identificávamos, né, como mediadores, que não iríamos julgar aquela questão, queríamos apenas facilitar a conversa entre as partes, fazer ali uma ponte entre o que um quer e o que o outro não quer. As pessoas automaticamente tiravam a sua credibilidade daquela sessão, porque elas queriam alguém que pudesse julgar, falar alguma coisa, de preferência a favor delas. Então, mediação é uma questão de cultura, é uma questão de se divulgar. Muita gente nem sabe que existe esse tipo de serviço. Quando você fala para uma pessoa que ela pode resolver o problema dela com o vizinho que está fazendo muito barulho, por exemplo, indo a um Sejusc, chamando ele para uma conversa, ela não sabe, ela acha que aquilo, não, mas isso não existe, isso não... E quando você fala da pessoa com deficiência, para muitas pessoas também, essas pessoas existem, mas não deveriam existir. Mais ou menos assim. Então, a luta para se implantar uma mediação cada vez mais abrangente, e lamentavelmente sofrendo aí algumas, não vou dizer derrotas, né, mas algumas, como disse a professora, o fogo amigo, né, alguns ataques de fogo amigo, é a mesma luta que nós, pessoas com deficiência, temos para nos fazer representar na sociedade, para ganharmos o respeito, para estarmos em um momento ou outro numa posição de destaque. Então, falar da mediação e não incluir nessa fala a todos os grupos sociais, aos quilombolas, aos indígenas e aos deficientes, é simplesmente não fazer a mediação. Então, nós precisamos ter uma consciência de que a mediação, né, o mediador, o poder judiciário, precisa se adaptar às pessoas, que alguns ainda, eu vinha no carro agora com a Raquel, né, e o motorista do Uber estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, o Jornal da Manhã, e a repórter falando, as pessoas portadoras de necessidades especiais. E já não se fala mais assim, né? Ainda comentei com a Raquel, falei, olha, está errado esse termo, né? Quando eu escrevi o meu livro, na minha dissertação de mestrado, uma das coisas que eu abordo num dos capítulos do livro é o tratamento que se dá às pessoas, né? E hoje é pessoa com deficiência, mas ainda há aqueles que dizem, né, os portadores de necessidades especiais. Eu gostaria de realmente ser portador, né, poder pegar o meu olho de volta, trazer, né? Se eu porto alguma coisa, eu estou portando essa caneta, que inclusive acho que eu vou portar ela e vou levar, porque me parece bonita, né? Se puder, eu vou levar, né? Não quero cometer um furto aqui, viu, professor? Por favor. Né? Tá, pode obrigado. Levar, sim. Fica apesar de eu não escrever mais, mas eu sou colecionador de canetas. E eu toquei nessa caneta aqui por um acaso, né? E eu acho que ela é bonita, então eu vou levar para mim, né? Já vou até pôr no meu bolso aqui para não esquecer, né? Para que ninguém leve no meu lugar. Fique à vontade, é uma canetinha preta e prata com o logo da OAB e da CASP. Então é bom para a sua coleção, a lembrança desse dia. A OAB de São Paulo tem coisa bonita. A OAB de Santo André, de onde eu venho, a gente que leva as próprias canetas, né? Então a gente está precisando. Preciso conversar aqui com a doutora Patrícia, com o doutor Leonardo, Leandro, para a gente melhorar um pouquinho lá. Brincadeira, gente. Mas então, existe uma resistência ainda na população para você usar da mediação. Quando você fala sobre mediação, as pessoas sequer sabem que isso existe. Então, o primeiro passo que eu acho que a gente precisa ter é uma campanha
inclusive publicitária. E aí um dia eu estava falando isso para uma pessoa, falei, mas o senhor está querendo fazer uma campanha para as pessoas conflitarem? Eu falei, não. Eu estou querendo fazer uma campanha para que as pessoas deixem de conflitar e judicializar coisas que podem ser resolvidas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais econômica, de uma forma menos dolorosa, não só na questão dos custos que você desempenha, mas também do problema insolúvel. Então, precisamos ainda que a OAB, o Poder Judiciário e as instituições da sociedade civil promovam realmente essa ideia da mediação nas escolas, nas faculdades, nos condomínios. Eu conversava com o meu síndico, onde moro esses tempos atrás, e conversei, falando com ele sobre isso. Ele falou, olha, é difícil administrar um condomínio. Nós temos um condomínio de 2 torres com 23 andares, 4 apartamentos cada andar. Imagina o tanto de conflito que não surge, né? Pessoas que não sabem, às vezes, conviver umas com as outras. E quão bom seria se tivéssemos ali um espaço de mediação, onde pudéssemos conversar com aquele vizinho que para o carro no lugar indevido, com aquele vizinho que joga o lixo no lugar errado, e, de repente, aquele conflito que pode gerar até uma tragédia ser encerrado. Então, a mediação, ela é muito importante, mas preparar o mediador, preparar as pessoas que trabalham com mediação para tratar com os diferentes também é importante. Porque hoje as pessoas não estão preparadas, na maioria das vezes, para lidar, quando eu falo diferente, eu não estou aqui querendo em nenhum momento ofender a ninguém, mas com o diferente no sentido de alguém como eu, por exemplo, que não enxerga. Às vezes eu entro numa loja para comprar um produto, para saber se tem alguma coisa que eu quero, e as pessoas têm até medo de chegar e falar, e querer auxiliar, porque parece que a cegueira vai contagiar, né? Se eu pegar nele, será que eu vou ficar cego também? Né? Se o cadeirante entrar e a pessoa for lá, será que eu vou parar com os meus movimentos na perna? Porque as pessoas acham que deficiência é doença. Então, nesse meio da mediação, seria importante também ocorrer uma capacitação, haver uma capacitação para que as pessoas pudessem, de alguma forma, se sentir acolhidas. Porque quem que vai para uma mediação? Quem está enfrentando um problema. Quem está com alguma dificuldade, quem não está conseguindo alcançar um objetivo em razão de uma pretensão resistida. Então, essa pessoa ela precisa ser acolhida. Ela não pode chegar num centro judiciário de solução de conflito de cidadania, chegar lá e simplesmente se sentir com outro problema, que é o que muitas vezes acontece. Eu falo porque eu, quando vou, às vezes, com algum cliente no Sejusc, ou às vezes vou ao próprio judiciário, as pessoas estranham. As pessoas têm vergonha ou tem medo, eu não sei qual seria o sentimento que cada um tem, né? Mas é um sentimento que você percebe, foi o que a professora falou aqui. A gente não precisa enxergar, visibilizar necessariamente, mas prestando atenção às vezes no silêncio, no tom da voz, na maneira com que alguém te estende a mão para te cumprimentar, a gente extrai muitas emoções, muitos sentimentos. Então, quando se fala de mediação, não pode se esquecer que o mediador não é só aquele que vai estabelecer a ponte entre o conflitante 1 e o conflitante 2. É aquele que tem que sentir como vai fazer isso. Deixar aquela pessoa à vontade para ela poder expor a sua dificuldade, para ela falar o que ela gostaria que o outro fizesse ou que o outro não fizesse. E da mesma forma, entender que cada situação vai ter uma percepção diferente. Quando você trata com alguém que tem uma deficiência, seja ela sensorial, ou física, ou intelectual, há formas diversas de percepção. O que eu sinto necessariamente não é o que um cadeirante sente. Não é o que uma pessoa com deficiência intelectual sente. E isso seria de suma importância
essa inteligência emocional de você saber identificar isso e colocar também pessoas com essas condições para fazer mediação, seria também algo importante. Causa um impacto. Eu sei porque cada vez que eu entro em sala de aula, com a minha bengalinha, eu chego, eu entro, e quando é uma turma nova, que ainda não tive o prazer de ministrar aula, fica todo mundo desconfiado. Eu não enxergo, mas eu fico imaginando, eles estão tudo olhando o que eu vou fazer. Eles estão esperando o primeiro tropeção, o primeiro chute no balde, né, no balde de lixo ali, a primeira trombada na mesa, né? E está aqui a Raquel, que foi minha aluna, né? E ela sabe disso, né? Quando a gente entra em sala de aula, aquele impacto. O que será que esse cego vai falar para nós? Como que a gente vai conseguir aprender direito civil e processo civil com ele? Como que ele vai ministrar? Eu também trabalho com multiportas, né? Solução de conflitos. Como que ele vai simular uma audiência? Como que ele vai saber? Então, essas são as dúvidas. Porque as pessoas não sabem, não conhecem, não sabem como lidar. E nós precisaríamos ter isso. Essa acessibilidade, essa inclusão facilitada. E por que não na mediação? Por que não colocar ali um mediador cadeirante, um mediador que não enxerga? Enfim, seria importante trazer para aquelas pessoas que estão ali, até para que elas talvez também se sintam acolhidas e falem, nossa, eu estou sendo aqui atendido por alguém que tem uma limitação, mas que está desempenhando um papel, e às vezes até fazer com que aquela pessoa enxergue qual é o papel dela dentro daquele conflito. Porque nós servimos muitas vezes de exemplo. Eu escuto muito isso, né? O senhor é um exemplo para mim. Eu falo, eu não sei se eu sou um exemplo do que ser ou do que não ser, né? Mas pelo menos eu sou um exemplo de alguma coisa, né? Eu espero do que ser, né? Mas enfim, por que não, professor, né? Termos nas universidades centros de mediação, como já estão sendo criados, e colocarmos realmente esses alunos. Eu lembro que eu tinha uma aluna cadeirante, ela frequentava a turma da manhã, e era visível o desconforto que ela sentia quando se pedia um trabalho em grupo. Porque ela tinha dificuldades, as pessoas não a incluíam, e eu, toda vez que eu dava aula para aquela turma, da qual essa aluna fazia parte, eu fazia questão de falar, gente, por favor, ó, tem a mocinha aqui que precisa, né? Não vou citar o nome, né, para uma questão de ética, que precisa ser incluída aqui no trabalho, viu? E vocês não tem que fazer o trabalho e só pôr o nome dela, para dizer que ela participou. Fazer o trabalho com ela participando realmente, de uma forma que vocês se adaptem à necessidade dela, né? Façam de alguma maneira, se ela não tem condição de se locomover até onde vocês estão, façam uma videoconferência, deixem ela participar. E aí, ao longo do tempo, eu costumo repetir as turmas que eu pego, né? Eu peguei essa menina no primeiro semestre e hoje ela já se formou. Ao longo do tempo, ela já estava incluída nos grupos e participando, mas porque teve alguém que, até é engraçado falar isso, né, que enxergou essa necessidade, que falou por ela. E o mediador precisa ter essa visão, né, e saber tratar. Então nós temos mais ou menos a mesma luta, né? A mediação como uma questão de aceitação por todos, pelos advogados que resistem, né? Tem muitos advogados que acham, isso é bobagem, eu não vou nem querer passar por isso aí é papo furado, vamos perder tempo do Sejusc. Tem muitas pessoas ainda que pensam assim. E assim, com outros setores, né? Com outros grupos vulneráveis, a gente percebe que existe essa falta de inclusão. Então, é preciso que as entidades da sociedade civil, o judiciário, a OAB, façam realmente essa leitura da importância da mediação para todas as pessoas, independente de quem seja, o homossexual,
o heterossexual, o deficiente, a mulher, o negro, o indígena, o idoso, não importa, a pessoa de parcos valores mensais lá, a pessoa hipossuficiente e a pessoa também bem abastada. A mediação precisa alcançar a todos. E aí entra a versatilidade de um bom mediador. Eu saber conversar com aquele cidadão que estava todo perfumado lá, todo bonitão, com um terno Armani, e eu saber conversar com aquela senhora que talvez não saiba nem assinar o nome direito, mas que tem também uma necessidade. E eu saber conversar com a pessoa que é deficiente visual, deficiente auditivo, e eu ter a condição de deixar essa pessoa à vontade para que ela possa deixar ali o seu conflito e de repente sair dali com uma solução. Eu acho que esse aporte, essa forma de acolhimento, ela às vezes até auxilia a pessoa a quebrar um pouquinho ali a sua posição, a sua opinião, a deixar um pouco mais a sua resistência de lado e a fazer com que o conflito chegue ao fim. Eu acho que isso é fundamental. Quando você se sente acolhido, quando você se sente bem recepcionado, você quer fazer parte daquilo. E aí a mediação faria o seu papel inclusivo e trazendo a dignidade humana para quem precisa. Eu acho que essa é a minha contribuição. Não quero me estender muito. Sei que tem pessoas aqui com muito mais conteúdo para falar, mas o que eu poderia deixar aqui de lição, né, ou se é que alguma lição, algum recado, é: todos precisam participar da mediação, independentemente das suas limitações, não só como mediadores, como mediandos, enfim, nós podemos tudo, desde que haja boa vontade, desde que haja a visão humana de inclusão, de acessibilidade e de respeito com as diferenças. Muito bom. É isso, muito obrigado. Muito bom, um aplauso efusivo para o Dr. Orlando, que nos traz essas reflexões necessárias, né? E eu sempre penso que o primeiro passo para a gente ir em frente aí é reconhecer a nossa dificuldade com o diferente, em todos os sentidos, né? Professor Freitas, alguma consideração final? Agradecimento? Brevissimamente, eu quero, a propósito da contribuição do Dr. Orlando, dizer o seguinte: eu acho que hoje o grande desafio que a gente tem na mediação é exatamente a diversidade. Acho que esse é o desafio do momento da mediação no Brasil. E algumas coisas a gente faz, chamar a atenção para o diverso, chamar a atenção. Mas olha, eu estava, há pouco tempo, a Célia estava comigo, nós estávamos a uma mesa com um casal, um afetivo, que adotou uma criança negra. Eles são brancos, arquitetos, e adotaram uma criança negra. E eu dizia para ele, eu não faço a menor ideia da grandeza da ofensa da discriminação racial. Eu não tenho a menor ideia disso, porque eu sou branco caucasiano, doutor Orlando. Filho de português do norte de Portugal, filho não descendente de português do norte de Portugal. Então, eu não tenho a menor ideia. Você precisa chamar o negro para falar, dar voz ao negro para falar, porque só ele sabe identificar exatamente a intensidade da violência da discriminação. Não adianta eu querer fazer isso por ele. Não adianta eu querer fazer a fala do Dr. Orlando. Nós precisamos chamar, eu acho que, uma vez mais felicitando a organização, é preciso dar voz. Porque quem não sente a limitação da deficiência motora, física, sensorial, enfim, não faz ideia de que há pessoas, há seres humanos que são envolvidos em conflito e que são vítimas de conflito, muitas vezes pela falta de aceitação da diferença, pela dificuldade de aceitação, até mesmo pela dificuldade de compreensão da diferença. Porque
não tiveram a oportunidade de ouvir aquilo que a gente ouviu da manifestação do Dr. Orlando. E assim, a diversidade de orientação sexual, a diversidade de gênero, de identidade de gênero, a diversidade de origem étnica. O Brasil é um país que não se resolveu ainda com o seu passado de ditadura e com o seu presente de inespecífica e sutil, sorrateira discriminação e preconceito por origem étnica. E a mediação tem que trazer isso. O doutor Orlando está absolutamente correto. Tem que trazer, e tem que trazer integrantes desses segmentos que são, digamos, vulnerabilizados, não são necessariamente vulneráveis, são vulnerabilizados por uma sociedade de exclusão, de falta de aceitação, de tolerância com a diversidade. Assim, integrantes de comunidades ancestrais e por aí afora. Só isso que eu tinha acrescentado, doutor Orlando. Isso, o seu depoimento foi o gancho para destacar que, na minha percepção, esse é o grande desafio. No curso da Unicamp, né, Célia, nós procuramos destacar isso, trazendo pessoas, e o mais importante, capacitando o mediador para ser acolhedor o suficiente para discursos de ativismo. O discurso de ativismo é um discurso legítimo, é o discurso do advogado, né, em favor da sua parte. E um mediador, evidentemente, não incentiva o discurso de ativismo, mas tem que saber ouvir no discurso de ativismo a mensagem da exclusão e da violência de que certos segmentos sofrem. Mais uma vez, muito obrigado. Com isso, eu acho que podemos encerrar essa mesa já mais tarde do que deveríamos tê-lo feito. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Freitas e ao doutor Orlando pelas boas reflexões que nos provocaram. Doutor Orlando, precisa de alguma ajuda? A Raquel vai. A Raquel? Raquel vai. Quer tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Direito à foto. Só queria lembrar, a Célia me lembrou, que a ESA, né, está com um curso disponível sobre mediação na deficiência visual, disponível a todos lá no site da ESA. Obrigado, professor Orlando, obrigado, professor Freitas.